O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que estava ele doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro. Mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto. Mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele? Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: O Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda estava fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Venha ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há quase 4 dias. Jesus lhe respondeu:
Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então, os muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podemos nos assentar, por favor. Nós estamos celebrando o 5º domingo da Quaresma e encontramos nesse Evangelho alguns personagens que nós já conhecemos, alguns até que nós já vimos em outros trechos do Evangelho, em outros trechos da Sagrada Escritura. Marta, que nós já vimos uma outra vez, não é? Quando Jesus estava na sua casa, ela preocupada, trabalhando, cuidando dos afazeres, limpando, cozinhando, arrumando as coisas, preparando tudo. Hoje ela parece triste, porque ela está em luto, ela está entristecida, está fragilizada, principalmente porque tinha acabado de enterrar seu irmão Lázaro, né? É bem interessante porque mesmo nesse momento que Marta está triste, está fragilizada, em nenhum momento ela questiona Jesus. Mesmo pela tristeza, ela continuava firme na doutrina. Marta, em nenhum momento, ela estava esperando um milagre. Ela não estava esperando um milagre, não é? Ela esperava a ressurreição dos mortos, que era aquilo que ela tinha aprendido na doutrina com Jesus. Então ela continuava firme na fé, mesmo ela estando triste, mesmo a vida dela tendo passado por um momento tão difícil, mesmo ela estando enfrentando um grande sofrimento, ela continuava firme na doutrina da sua fé. Nós encontramos também Maria. O Evangelho até cita que Maria era aquela que tinha lavado os pés de Jesus com as próprias lágrimas. Imagine o quanto ela chorou, né? Em outro episódio, que ela tinha secado os pés de Jesus com seus próprios cabelos, né? Ali prostrada aos pés de Jesus. É a mesma que enquanto Marta estava trabalhando, ela estava ali prostrada aos pés de Jesus, escutando o que Jesus falava. Aqui, Maria aparece também sentada em casa. E aí quando ficaram sabendo, Marta foi falar com Jesus, ela não, ela continuou em casa. Ela só foi quando Marta voltou e falou: Jesus está te chamando. Veja bem, quando falaram que Jesus estava na cidade, Marta já foi falar com ele. Maria não. Maria só foi na hora que ela foi chamada. Antes ela não foi. Quando foi chamada, então ela se levantou e foi apressadamente. Parece a outra Maria quando foi visitar Isabel, né? Que saiu apressadamente. A Maria levanta apressadamente de uma forma tão rápida, depressa, que as pessoas que estavam ali com ela ficavam pensando que ela tinha ido para o túmulo chorar por Lázaro. E foram atrás dela pensando que ia para o túmulo, mas ela foi para um outro caminho. Ela foi até onde estava Jesus. E aí ela chegou ali e ela caiu de novo aos pés de Jesus. Por que ela caiu aos pés de Jesus? Porque essa era a forma que ela sempre se apresentava junto com Jesus. Quando ele foi na sua casa, ela estava aos seus pés, prostradas, e escutando Jesus, num sinal de adoração. Quando ela foi lavar os pés de Jesus com as lágrimas, enxugar com os cabelos, ela fez isso prostrada em adoração. Então ela continua fazendo a mesma coisa que ela fez. Não é a primeira vez que ela se prostra a Jesus, não. Ela vivia se prostrando várias vezes, de várias formas. Aquela era o modo de Maria se colocar à presença do Senhor, como uma adoradora, como alguém se prostra aos pés de Jesus. Parece até dar a impressão que foram formas diferentes. Você vê que elas falaram a mesma coisa, é a mesma frase. Tanto Marta como Maria disseram: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas essas frases, de certa forma, são ditas de forma diferente. Dá uma impressão até que Maria, assim, meio que, sei lá se nós exageramos, mas parece até que Maria está um pouco cobrando Jesus, né? E Maria não, Maria está falando isso como adoração.
ela continua prostrada, ela continua falando isso em adoração. E aí dá para ver também qual é a resposta de Jesus para cada uma, para a mesma frase, para a mesma pergunta, para a mesma indagação. Com Marta, Jesus parou e ficou conversando com ela, catequizando ela, dizendo assim: ele vai ressuscitar. E ela dizia: sim, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar nos últimos tempos. Jesus dizia: sim, mas eu sou a ressurreição e a vida. Então ele continuava falando com Marta, explicando, catequizando, reforçando a doutrina para Marta. Com Maria é muito interessante, porque Jesus se cala. Ele apenas pergunta: onde o colocaram? E aí eles respondem. Eles, as pessoas que foram com Maria, respondem onde ele estava. E aí o que Jesus faz? Com Marta ele fala, com Maria ele age, ele tem uma ação. Ele começa a caminhar, ele começa a andar em direção ao sepulcro. Então a resposta de Jesus para a mesma pergunta é diferente. Por quê? Porque a resposta é feita de forma diferente. Uma faz a pergunta de pé imediatamente, a outra espera ser chamada e faz num gesto de adoração. A pergunta tem um tom diferente, uma forma diferente de ser feita. E ele responde de uma forma diferente também. Ele vai com a ação, ele vai andando em direção ao sepulcro, e ali acontece um dos grandes milagres extraordinários da Bíblia que nós já conhecemos, quando Jesus ressuscita Lázaro. E aí tem um detalhe importantíssimo nesse momento. Jesus ressuscita Lázaro chamando ele pelo nome. Por isso é um dos motivos que eu insisto que assim que nascem as crianças, vocês devam batizar ela o mais rápido possível, porque nós somos conhecidos pelo Senhor pelo nosso nome de batismo. Nós não somos conhecidos pelo Senhor pelo nosso sobrenome. O Senhor ressuscita Lázaro chamando ele de Lázaro. Lázaro, vem para fora. Não é? Quantas vezes nós já recebemos uma grande bênção, uma grande graça de ter um filho, mas não apresentamos esse filho ao Senhor? É impressionante, antigamente demorava tanto, às vezes meses e anos para registrar. Hoje em dia não, se registra no cartório, às vezes na mesma hora que nasce. Mas e lá no céu? Nós registramos, lá para o Senhor nós damos um nome, porque é esse nome que o Senhor vai conhecer nosso filho. Se nós não batizamos ele, nós não estamos registrando ele lá no céu. Sabe por quê? Por uma única coisa: falta de vergonha na cara. Só isso. Não batizou seu filho ainda? Por quê? Falta de vergonha na cara. Só isso. Jesus usa o nome de Lázaro para chamá-lo. Mas tem outro detalhe mais importante nesse momento. Foram as pessoas que tiveram que remover a pedra. Gente, Jesus, ele podia fazer assim com o dedo, um estalo de dedo, e a pedra ser removida. Ele poderia também chamar os seus anjos e remover. Ele poderia ele mesmo ir e retirar a pedra. Não, ele mandou as outras pessoas tirarem a pedra. Não foi ele que tirou. Quem tirou a pedra foram as irmãs de Lázaro? Não foram as pessoas da família. Foram outras pessoas, viu, Ana Laura? Foram outras pessoas que tiraram a pedra. Não foi ele. E é interessante porque na hora que tem que tirar a pedra, alguém vai lá e chama a atenção. Diz assim: não tira a pedra. Não tira a pedra porque está cheirando mal. Está fedendo. Não está na hora. A própria irmã Marta fala assim: não tira a pedra. Deixa a pedra aí do jeito que está. Mas Jesus diz assim: tira a pedra. É aí que vai acontecer a glória de Deus. E aí as pessoas tiram a pedra. Veja bem, as pessoas não tiram a pedra delas. Nem tiram a pedra de alguém da família delas. Elas tiram a pedra de uma outra pessoa. Nós temos muita facilidade de tirar a pedra do nosso sapato, ou a pedra que nos impede. Mas às vezes quando é para tirar a pedra do outro, nós não queremos. É muito interessante porque Jesus manda, e aquelas pessoas vão tirar a pedra de uma outra pessoa. E isso é fundamental para que o milagre aconteça. Eles removerem a pedra. Se eles não tivessem removido aquela pedra, Jesus não conseguiria chamar Lázaro, e Lázaro não viria para fora. Então Jesus faz a parte dele, mas ele quer que a gente faça a nossa também. Então, para ele realizar o milagre, muitas vezes nós precisamos fazer a primeira parte, que é remover a pedra. Esse talvez seja a grande dificuldade que nós temos nos dias de hoje. Tem muita gente que não quer retirar a pedra, e por isso fica sem vida. Nós temos uma grande facilidade de tirar a nossa pedra. Se a pedra que está no meu sapato, eu tiro a pedra na maior facilidade, porque ela está me incomodando. Mas se a pedra é do outro, eu não estou nem aí. Eu finjo que ela não existe. Só que o Evangelho diz que o Senhor falou: retirai a pedra,
E eles tiraram uma pedra que não era deles, que era do outro. Mesmo com alguém dizendo, não tira a pedra, alguém da família dizendo, não tira, eles foram e tiraram a pedra como Jesus tinha pedido. O que é a nossa pedra, gente? O que é essa pedra que às vezes não é nossa, mas é do outro? É a falta de fé, que às vezes está na nossa vida, ou às vezes está na vida do outro. É o medo que às vezes nós temos, ou que o outro tem. São as dúvidas que nós temos ou as dúvidas que os outros têm. São os problemas familiares que nós temos ou os problemas que as outras pessoas têm nas famílias dela. São os problemas financeiros que nós estamos enfrentando ou que as outras pessoas estão enfrentando na vida delas. São os problemas emocionais. Muitas vezes nós achamos que só nós temos problemas, só eu sofro, só eu fico carente. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me dá atenção. Não é? Todo mundo tem problema, todo mundo sofre também alguns problemas emocionais. Então são os meus problemas e também os problemas das outras pessoas. Tirar a pedra ou olhar para a pedra, aquela pedra pode ser, por exemplo, os problemas trabalhistas, meu e também das outras pessoas. Mas a gente tem que parar de olhar só para a nossa pedra, tem que olhar também para a pedra do outro. Então entenda uma coisa, gente, tenha certeza de uma coisa: todos nós temos um Lázaro morto dentro da gente, que precisa ser ressuscitado. Mas para esse Lázaro ser ressuscitado, a primeira coisa a fazer é remover a pedra. Porque se a gente remover a pedra, então Jesus vai poder nos chamar pelo nome e trazer ele para fora. Mas às vezes não está na gente, está em outro. Então a gente precisa de ir e remover a pedra do outro para que Jesus realize o milagre na vida do outro. Então veja bem, nós fazemos o que é ordinário, né? O que nós podemos fazer, que é remover a pedra não é leve, né? A pedra, né, tampava uma caverna, então uma pedra gigante, imensa, né? Deu trabalho para tirar aquela pedra, teve que juntar talvez muita gente para remover a pedra, mas eles removeram, e aí Jesus fez a parte dele, que era o extraordinário, que era chamar Lázaro, e ele retomar a vida depois de 4 dias. Nós precisamos fazer isso. Mas por que nós não queremos fazer isso? Primeiro porque ninguém gosta de sofrer, ninguém quer sofrer. Nós não gostamos de experimentar e nem queremos viver uma vida de sofrimento, nem experimentar a dor ou o sofrimento na nossa vida, não é? Mas aí o Senhor nos dá uma resposta maravilhosa no Evangelho de hoje. Ele nos dá a liberdade de chorar. Jesus chorou no Evangelho de hoje. Isso é maravilhoso. Chorando, ele diz para nós que o choro não é pecado. O Senhor está dizendo para nós, no gesto, que nós podemos ser honestos conosco mesmo e com Deus. Ser honesto com o nosso sofrimento, com a nossa dor, com os momentos de infelicidade na nossa vida. Quando Jesus chora, Ele está dizendo para nós que Deus nos entende, que Deus ouve as nossas súplicas e que Ele nos ajuda muitas vezes até pegando na nossa mão ou às vezes chorando junto conosco. Então nós podemos mostrar que somos sinceros, mostrar às vezes que somos frágeis, assumir isso para nós e para Deus. É muito interessante porque ao se encontrar com Marta, Jesus tem uma atitude, ele fala com Marta. Ao se encontrar com Maria, é como se ele perdesse a fala. Ele apenas age, ele apenas pergunta onde é que colocaram o corpo. E quando ele se encontra com você, o que ele faz? Com Marta ele foi catequizar, reafirmar a fé na ressurreição, dizer que ele era a ressurreição e a vida. Com Maria ele só perguntou onde é que estava e foi lá e realizou um milagre. E quando ele se encontra com você, o que ele faz? Qual a atitude dele? Ele fala ou ele faz uma ação? Ou talvez ele nem se encontra com você porque você se esconde, ou porque você marca o encontro mas não vai, ou porque às vezes você vem até na missa, mas não se deixa encontrar. Às vezes nós não deixamos o Senhor nos encontrar. Gente, veja bem, não existe nenhuma outra parte das Escrituras Sagradas que mostra Jesus tão profundamente emocionado como esse texto de hoje. Jesus já tinha chorado por Jerusalém, não é? Mas hoje ele chorou por Lázaro de uma forma assim, gigantesca. Ele ficou extremamente comovido e o Evangelho cita isso de uma forma muito bonita. Isso revela que Deus não fica indiferente ao sofrimento humano. Mas como que as pessoas veem aquele sofrimento? Como que as pessoas veem aquele choro de Jesus? Como que as pessoas leem e enxergam aquilo? De formas diferentes. Alguns diziam assim quando viram Jesus chorando: vede como ele o amava. Isso é verdade, porque quando as irmãs mandaram o recado para Jesus, elas não disseram Lázaro está doente, disseram assim, aquele que tu amas está doente. Elas já sabiam que Jesus amava Lázaro, já sabiam disso.
Naquele momento, muitas pessoas olham e vê aquele momento, aquele choro, aquela lágrima, como um sinal de afeição. Jesus tem uma afeição por Lázaro e por isso ele sofreu. Outras pessoas que estavam ali viram de outra forma. Eles olharam para Jesus e enxergaram e leram as lágrimas como sentimento de culpa, a ponto de dizer assim: mas não foi esse daí que curou o cego de nascença? Foi o evangelho de domingo passado. Se ele curou o cego de nascença, por que ele não veio antes para livrar o amigo dele que ele tanto amava da morte? Não se engane, gente. Provavelmente teve muita gente ali dizendo ou pensando: quando era para tomar lanche na casa da Maria, ele chegava cedo, não perdia horário, né? Quando era para pegar a jantinha na casa da Marta, ele chegava antes. Quando era para dar o cochilo da tarde, ele já estava lá batendo papo com Lázaro. Agora, na hora que eles mais precisaram, ele não apareceu. Ele ficou sabendo, mas dizem que ele saiu lá de Jerusalém 2 dias depois. Lá o cego que ele nem conhecia, ele curou. O cego de nascença voltou a enxergar. Como essa pessoa que ele amava, agora ele não fez nada? Tem gente falando isso. Então veja bem, a lágrima de Jesus foi uma só. Só que as pessoas enxergaram a lágrima dele de forma diferentes. Algumas pessoas disseram que era porque ele amava, algumas pessoas disseram que não. Ele curou o cego, por que ele não curou esse? Às vezes as nossas lágrimas são assim. Cada pessoa enxerga as nossas lágrimas de uma forma diferente. E nós precisamos saber disso, estar, né, preparados para essas formas diferentes que as pessoas vão enxergar isso. Gente, a maior obra do evangelho de hoje não é a ressurreição de Lázaro. O maior milagre que nós acabamos de ler aqui não é Lázaro voltar à vida. O maior milagre que acontece no evangelho de hoje foi fazer com que os judeus acreditassem em Jesus, que eles crescem na glória de Deus. Isso está no último versículo do evangelho de hoje, mas pode parecer até um pouco escondido. Diz assim o último versículo: então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Esse é o grande milagre, porque Jesus já sabia que Lázaro ia voltar à vida. Jesus disse: olha gente, essa doença não vai levar à morte, essa doença é para manifestar a glória de Deus. Ele falava isso antes para os discípulos. Jesus é onisciente, então ele sabia que ele iria ressuscitar a Lázaro. O grande milagre é aquelas pessoas que estavam ali do lado de Maria, que eram solidários, que foram ali porque gostavam de Lázaro, que foram ali até 4 dias depois, eles continuavam ali prestando os pêsames, ajudando, dando apoio para a família, mas eram pessoas que estavam mortas, só que estavam andando para cima e para baixo. Alguns estavam achando bonito, né, Jesus ter chorado, outros estavam julgando Jesus, dizendo que era peso na consciência. São aquelas pessoas terem ressuscitado que foi o grande milagre, mas que muitas vezes nós não vemos. Às vezes nós só vemos o milagre de Lázaro voltar à vida, mas aquelas pessoas que estavam andando, mas eram como mortos-vivos, porque a fé delas estava mortas, elas crerem em Jesus, é o grandioso milagre que aparece no evangelho de hoje. Mas esse ano, e todos os anos nós falamos sobre Lázaro, esse ano eu queria chamar a atenção por um fato que eu acho extraordinário no evangelho de hoje. A hora, e é interessante como o evangelho de hoje, a igreja sabiamente cita isso em um único versículo, no versículo 35. E Jesus chorou. É tão importante isso que é um versículo só, são 3 palavras. E Jesus chorou, está no único versículo, para dar esse destaque. Para muitas pessoas isso é um escândalo. Como um Deus pode chorar? Um Deus que é todo poderoso, o próprio Filho unigênito de Deus chorar. Como que ele é tão divino e tão humano a ponto de chorar? Por que Deus chorou? Talvez essa deveria ser também a nossa indagação. Até porque ele já sabia que Lázaro ia voltar à vida, então ele chorou por quê? Talvez Jesus chorou porque naquela hora ele se lembrou de Adão. Adão, né? Que em vez de escolher viver lá no jardim do Éden, escolheu seguir inimigo e acabou abrindo caminho para a morte. Talvez ele chorou porque ele lembrou de Sara, que não acreditou na promessa, e aí, de certa forma, deixou com si o marido fosse para outro caminho. Talvez ele se lembrou naquele momento do povo que ele libertou lá da escravidão do Egito, que foi guiado para a terra prometida, que nesse caminho ali ele mandou maná,
que veio do céu, pão caído do céu, né? Ele fez com que a água saísse da rocha e eles fossem alimentados, mas mesmo assim o povo murmurou e fez um bezerro de ouro para ser adorado. Talvez ele lembrou ali, chorou por isso, dos profetas que foram enviados por Deus e não foram aceitos. Talvez Jesus chorou ali porque ele se lembrou daqueles 10 leprosos que foram curados, mas apenas um voltou para agradecer a Deus. Talvez Jesus chorou ali porque ele acalmou a tempestade, mas depois talvez as pessoas não deixaram que ele acalmasse as tempestades dentro da sua casa, da sua vida, do seu coração, da sua família. Talvez ele chorou porque ele andou sobre o mar, mas talvez as pessoas depois não aprenderam a passar por cima das dificuldades e saber que ele é só ele que pode, que tem o poder de acalmar esse mar tão bravo às vezes na nossa vida. Talvez ele chorou ali porque ele se lembrou daquelas 5.000 pessoas que ele alimentou com 5 pães e 2 peixes, mas que essas pessoas não aprenderam a partilhar e alimentar os outros. Talvez ele chorou porque lá num casamento, nas bodas de Caná, no seu primeiro milagre, ele transformou água em vinho. E depois disso parece que os casais todos se esqueceram de pedir que ele continuasse transformando na sua casa, no seu casamento a cada dia, essa água em vinho novo, no melhor vinho, no vinho melhor, naquele que seria o melhor vinho a ser servido na festa. Parece que os casais esqueceram daquilo, esqueceram de pedir que ele continuasse transformando. Talvez ele chorou porque ele tinha já ressuscitado a filha de Jairo, mas ele via mesmo assim um monte de gente precisava de ser ressuscitada, que achava que estava viva, mas que estavam ali como vivos e mortos, mais mortos do que vivos. Talvez Jesus chorou ali porque naquele momento ele lembrou da morte dele, a morte que ele iria enfrentar depois, porque ele sabia e lembrou naquele momento que ele seria traído, que ele seria negado, que ele seria desacreditado, que ele seria cuspido, que ele seria chicoteado. Jesus sabia e talvez chorou naquele momento, porque ele tinha certeza que dias depois iriam gritar para ele: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, aquilo que nós vamos fazer domingo que vem, no domingo de Ramos. Mas minutos depois, aquelas mesmas pessoas que gritaram Hosana, gritaram: solte Barrabás. Nós preferimos Barrabás do que Jesus. E minutos depois gritaram para ele: crucificam. Então, gente, não se assuste, mas provavelmente Jesus não chorou por Lázaro. Provavelmente Jesus chorou por aquelas pessoas que estavam ali do lado, que gostaram do milagre, ficaram encantados com o milagre, mas que depois tramariam a sua morte. E assim como Jesus chorou lá, ele continua chorando até nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque ele continua dizendo para nós: retirai a pedra, retirai a pedra, retirai a pedra, retirai a pedra, retirai a pedra. E o que nós fazemos? Nada. Nada. Aí Jesus fica chorando. Sabe por quê? Porque tem um monte de Lázaro aí que precisa de ser ressuscitado. Mas para que o Lázaro seja ressuscitado, nós precisamos ir lá e retirar a pedra. Nós. Uma pedra que não é nós. Uma pedra que não está no nosso sapato. Uma pedra que não nos aperta. Uma pedra que não nos incomoda. Uma pedra que não está com ninguém da nossa família. Uma pedra que está com outro. Se nós retirarmos aquela pedra, então Jesus vai poder falar: Lázaro, vem para fora. Só que Jesus está dizendo para nós: retirai a pedra, retirar a pedra, retirar a pedra. O que nós estamos fazendo? Nada. Nós não estamos retirando a pedra, nós estamos lavando as mãos como Pilatos. Por quê? Porque a pedra não é nossa. Eu fico imaginando, por exemplo, Jesus ainda chorando nesses dias que falamos da reforma da Previdência, não é? E quem diz isso não sou eu, é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, que lançou uma nota oficial sobre a posição da igreja sobre a reforma da Previdência. Eu fico impressionado, porque nós somos católicos, né? E aí muitas vezes nós dizemos assim: olha, eu já li, ou eu já vi em tal jornal, ou na minha preferência partidária, ou li num cronista, ou na internet sobre isso, sobre aquilo outro. Eu acredito nesse instituto que fala isso, ou aquele outro instituto que fala aquilo, então aquilo para mim é dogma de fé. Raramente eu encontro os católicos dizendo assim: poxa, eu li, me informei e vi o que está dizendo a minha igreja, o que os sucessores dos apóstolos, meus bispos, estão dizendo. Às vezes nós nem nos interessamos por isso. Por quê? Porque a gente não quer tirar a pedra. A pedra não é nossa. Então muitas vezes nós pensamos assim: por que eu vou me preocupar lá com o trabalhador rural?
Eu não trabalho na roça, ninguém da minha família trabalha mais na roça, né? Tem nada a ver com aquilo, não conheço mais ninguém, as pessoas da minha família trabalham na roça e não tem mais ninguém, então não estou interessado com aquilo. A pedra não é minha, é dele. Para que eu vou me preocupar lá com as pedras dos índios? Ah, já ouvi tanta coisa esquisita dos índios de hoje. Não conheço nenhum índio. Eu nem tenho tradição de índio, eu tenho uma tradição europeia. Então não preciso me preocupar com isso. Para que eu vou me preocupar com os pescadores? Tem nada a ver com pescador, tem nem rio na minha cidade. Para que eu vou me preocupar com os viúvos? Eu não sou viúvo. Ou ainda não sou viúvo. Ainda não enviuvei. Então a cultura que nós temos é dizer assim, essa é a minha posição. Eu não estou interessado no que diz a minha igreja, no que ela orienta, e nem em retirar a pedra do outro. A igreja esses dias lançou, por exemplo, um pronunciamento oficial sobre a filantropia. Ah, mas eu nem sei, o nome é tão complicado, para que eu vou saber disso? Não é? Talvez seria mesmo, talvez ações aí ou entidades, né, que estão fazendo aquilo talvez que os governos deveriam fazer e que tem isenção de impostos, porque trabalham com saúde, com educação, com tantas coisas. E aí, muitas vezes a gente diz, não, deveria mesmo comprar impostos dessas entidades, né? Mesmo a gente sabendo que os nossos impostos não são bem empregados, são desviados na maioria das vezes. A CNBB acabou de lançar outra nota oficial falando do foro privilegiado. Ah, mas a gente não quer nem saber como é isso. Quando a gente fala isso, a gente pensa, lá vem coisa de política. Às vezes é política partidária, eu não quero saber. A igreja diz claramente lá pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, por que as pessoas não podem todas serem julgadas da mesma forma? Né? Por que a lei vale para mim, que sou uma pessoa simples, mas lá talvez para o deputado é de uma forma diferente? Por que ele tem que ter um fórum privilegiado? Qual é a posição de igreja para isso? A gente não quer saber. Não quer saber. Muitas vezes nós temos uma cabeça fechada sobre alguns assuntos e não queremos nem discutir, nem ouvir, nem ver o que a nossa igreja pensa sobre aquilo, por exemplo, sobre as cotas. Né? E aí, se a gente lembrar ou estudar um pouquinho sobre a escravidão, a gente poderia ver talvez que teríamos uma chance talvez de tentar recuperar tanta injustiça e tanto atraso que foi. Mas é melhor não. É melhor lavar as mãos, não me preocupar. Né? Hoje em dia nós batemos muito a palma, né? Aplaudimos muito tantos presídios que são construídos, mas lá atrás disseram que se não construíssem boas escolas e dessem valor aos professores e uma boa educação, ia faltar presídio. E aí muitas coisas como a justiça restaurativa, como o espere, né, que nós já tivemos aqui na nossa paróquia, que a igreja insiste tanto, se tivesse mais bem aplicado, talvez as coisas seriam diferentes. O grande problema, gente, é que Jesus continua falando, retirai a pedra, mas nós não estamos retirando. Sabe por quê? Porque a pedra não é nossa, porque a pedra não está doendo no nosso sapato. Porque nós vivemos um negócio de indiferença. Eu prefiro ser indiferente. Sabe por que eu quero ser indiferente? Porque fede. É o que acontecia com Lázaro. Por que a Marta disse, não abre o túmulo, porque aquilo cheira mal? Por que a gente não quer se envolver nessas coisas? Por que a gente não quer saber sobre isso? Que nós dizemos, meu Deus, isso daí tem a ver com política. Eu não quero saber porque isso fede, a política fede. Tudo isso que está acontecendo, toda essa confusão fede. Então lá também disseram, não abre, não tira a pedra. Não, Jesus, não tira a pedra, porque lá está cheirando mal, já está 4 dias. Nós temos muito mais do que 4 dias, você está fedendo. Mas Jesus para eles, continuai tirando a pedra. A gente continua fazendo a mesma coisa, gente. Só que graças a Deus eles tiraram. Por que nós não queremos tirar a pedra? Por causa da nossa ignorância. Nós queremos ser ignorantes. É mais fácil, é mais tranquilo. Nós não criamos problema com ninguém, nós não brigamos com os nossos amigos, né? Ou às vezes nós não nos abrimos a uma discussão. É mais fácil viver no desinteresse. Eu não me interesso por nada que acontece. E aí eu finjo que nada está acontecendo. Tudo bem. Lázaro continua morto lá no túmulo. Ele continua lá. Jesus quer dizer, vem para fora. Mas depende de nós tirarmos a pedra. Lembra? A pedra que não é sua. A pedra que muitas vezes não está apertando no seu sapato. A pedra que não está machucando o seu pé. A pedra que não está na frente da tua casa impedindo de você sair ou entrar. A pedra talvez que está no outro, que está numa outra estrutura. Como aconteceu lá.
A pedra que eles tiraram não era a pedra deles. Era a pedra de Lázaro. A própria família de Lázaro, a irmã de Lázaro, Marta, disse assim: não tira a pedra não, é melhor não mexer. Para que vai mexer nisso? Não mexe, está cheirando mal. A própria irmã. Como hoje aconteceu, quantas vezes nós fazemos assim? Quando nós queremos mexer numa estrutura, arrancar uma pedra, vai ter sempre alguma pessoa dizendo: não mexe nisso. Não vai arrumar dor de cabeça para você. E aí o Lázaro fica lá preso lá dentro. Jesus quer olhar para lá para dentro e dizer: Lázaro, vem para fora. Mas para isso, nós precisamos fazer da nossa parte. Só que às vezes nós não fazemos, porque é mais cômodo, mais tranquilo. E aí o milagre não acontece. Se nós retirarmos a pedra, Jesus poderá dar o grito: Lázaro, vem para fora. Mas se a gente não arrancar a pedra, Jesus não tem como fazer isso na vida de ninguém. Amém? Gostaria que você, como nós temos feito todos os domingos da quaresma, conversasse aí com quem está perto de você. Quais são as pedras que nós podemos remover? Veja bem, não são as suas pedras. Não são as pedras que te incomodam diretamente. São as pedras de outras pessoas, outras situações, que talvez se você removesse, Jesus poderia fazer a obra dele lá. Converse com quem está perto de você, por favor. Só não fique olhando para a minha cara, por gentileza. Para conversar não é tocar. Gente, cadê o ritual do matrimônio? Gente, onde é que foi parar meu ritual do matrimônio? Será que alguém veio aqui e levou embora? Não é possível. Lázaro ouviu a sua voz, batizado. quando aquela pedra moveu. Depois de 4 dias veio. Muito bem. Vê se tem aqui bênção do casamento ou bênção de. Faz mesmo não. Não quer fazer casamento de no índice é isso, né? Uma coisa de casamento, matrimônio. Tem? Não, esse é os outros rituais que são índices. Eu acho que tem um quinto. Toca nessa hora, me chama para fora, Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, e és pra vencer, Senhor, tudo em mim. Já me chamando pra viver uma história. Chama pelo nome, muda minha história, antecipa os meus sonhos, transforma minha vida. Guarda isso aqui pra mim, por favor. Aqui? Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Já removeram todas as pedras? Se não terminou, gente, não vai deixar metade da pedra só, porque senão depois o Lázaro não consegue sair. Depois da missa você termina, tá bom? Louvado seja nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.